Pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos aí. Eu sou o Magela, para quem está vindo pela primeira vez. Sou professor do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, campus Barbacena, onde lidero o grupo de pesquisa em áreas protegidas, que é quem promove esse encontro, né? O GAP já é um grupo de pesquisa aí com mais de 11 anos de história e tradição, e anualmente nós realizamos um ciclo de palestra denominado GAP Convida, como forma de capacitar e treinar os nossos pesquisadores, mas também como forma de dar mais visibilidade aos temas ligados às nossas pesquisas para a sociedade, por isso os eventos são abertos a quaisquer interessados. Esse ano, em especial, nós estamos realizando um ciclo com gestores de áreas protegidas, né, de diferentes categorias e esferas administrativas. Nós entendemos que é uma forma de nos aproximar da gestão, da realidade da gestão e dar mais visibilidade a esse trabalho tão importante que os gestores realizam, né? Então, essa é a nossa 16ª palestra. Todas as palestras ficam disponíveis e gravadas no site da nossa ONG parceiro, o Grupo Brasil Verde. Quem quiser assistir, já tivemos outras 15 palestras, vamos ter palestras até dezembro, temos ainda mais 10 palestras pela frente, programadas. Quem quiser acompanhar o ciclo, conhecer mais o trabalho, nós temos um grupo de WhatsApp criado para esse fim, que está aí no chat fixado, quem tiver interesse. Como é um ciclo de palestras, nós registramos para quem tiver interesse em receber um certificado de participação no ciclo de palestras, né? Basta preencher aí, a nossa equipe vai disponibilizar um formulário de registro de presença, de frequência, né? As pessoas basta botar o nome e o e-mail, ou então podem registrar também a frequência no YouTube, né? Durante a gravação. E pessoas que registrarem pelo menos sete frequências vão receber o certificado de participação no nosso ciclo, né? Só também informar, vocês perceberam aí que as câmeras e microfones estão desligados, são uma medida de segurança para nós e para os nossos convidados, né, nossos palestrantes, mas ao final da palestra, quem quiser interagir conosco, basta levantar a mãozinha aí e eu dou o acesso para vocês fazerem a pergunta, ou podem enviar perguntas pelo chat, né, que eu as faço ao final da apresentação dos nossos palestrantes. Né? Hoje, bom, já aproveito para deixar o convite aqui para a próxima palestra, que vai ser dia 9 de outubro, na quarta-feira. Vamos ouvir a experiência aí de Mata de São João, município da Bahia, né, com as unidades de conservação municipais da região ali da Praia do Forte, uma região muito bonita. Também, para finalizar, pedir aí que registrem no chat de onde estão participando. Bom, hoje muito feliz, né? Assim, as palestras têm sido espetaculares e hoje tenho certeza que vamos ter mais uma noite muito especial. Estamos recebendo aí a Cristiane Figueiredo, que é bióloga, analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, chefe do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, é mestranda e pesquisadora do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, e amante de atividades ao ar livre. Cristiane, já quero agradecer muito a sua atenção, a sua gentileza em contribuir conosco, né? Vai falar sobre esse momento tão importante e significativo que foi o reconhecimento do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses como patrimônio natural mundial da humanidade. Cristiane, já mais uma vez, muito obrigado, já deixo a palavra para você, então, fica à vontade. Obrigada, Magela. Antes de mais nada, quero agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui, agradecer a GAP, agradecer ao Magela também por essa articulação e de poder estar aqui e falar sobre esse reconhecimento do Parque dos Lençóis Maranhenses como patrimônio mundial, natural da humanidade, né? E foi um momento tão esperado, um momento que um trabalho feito com tantas pessoas e eu nesse momento, né, que estou aqui como chefe do parque e que recebi esse título,
mas com certeza um trabalho de muitas pessoas que estão envolvidas, né? Eu acho que é legal a gente começar a nossa palestra falando sobre isso, né? Que hoje sou eu, mas muitas pessoas passaram aqui e o trabalho pelo reconhecimento do parque como patrimônio mundial, ele é um trabalho que é feito às muitas mãos. O Ministério do Meio Ambiente, né, que é o órgão responsável por apresentar a candidatura para a Unesco e fazer a gestão dessa candidatura também, até a chegada do reconhecimento como patrimônio mundial. Então, a minha apresentação tem como objetivo apresentar para vocês o que significa esse reconhecimento para o Parque dos Lençóis Maranhenses, né? O que é isso, né? Por que o parque foi identificado como patrimônio mundial? E também para a gente poder conversar um pouquinho, né, sobre desafios e também oportunidades que esse título pode representar aí para essa unidade de conservação federal. Quero falar para vocês que eu não estou vendo a lista aqui das pessoas que estão participando, né? Mas dentro da sala eu já vi que tem pessoas, né, que trabalham comigo, da minha equipe, o Cláudio está aí, a Alana, que eu pude ver quando estiver entrando, e tem algumas pessoas também lá do território de Barreirinhas, de Santa Amaro, e de moradores locais, que também foram convidados e estão aí também dentro da sala, poderão falar um pouquinho também depois, se quiserem. Bom, uma das primeiras análises que é feita, né, quando se indica um sítio para ser patrimônio natural mundial, é uma análise de similaridade em escala global. Então, se faz uma análise para ver se existem outros lugares do mundo que possuem aquelas características naturais que estão sendo julgadas, né, que estão sendo analisadas para ser o patrimônio mundial. Então, é importante, logo de um primeiro momento, determinar o caráter único, né, do sítio que é indicado. Os Lençóis Maranhenses, ele tem esse jeitão, né, essa cara de deserto. Muita gente diz que é deserto úmido, tem toda uma discussão em cima disso. Mas foi feita similaridade aí, análise, né, com esses sítios aí que eu estou apresentando aí, para ver, né, que são desertos propriamente ditos, né, para ver se os Lençóis Maranhenses tinha características de algum desses, né, se era parecido com algum desses aí. Para quem já foi nos Lençóis Maranhenses, as nossas dunas de forma nenhuma tem cara, né, como esse Badaram Haram da China, tá aí atrás. Aí tem a carona de cima, né, do deserto Badaim Haram. Ai, gente, desculpa a minha pronúncia, mas aí esse é um deserto gigante que tem na China, né? E tem uns picos de mais de 1.600 metros de altura, possui lagos de água doce e outros lagos extremamente salinos, então isso já tira a característica dele, né, como os Lençóis Maranhenses. Difícil é escolher uma foto só, eu tentei escolher poucas fotos, mas veja aí, ó, os lagos, né, também é um deserto com lago. Outro sítio que foi comparado também é esse Parque Nacional da Namíbia, que também é um parque nacional costeiro, está vendo o mar aí, mas veja que os formatos da dunas, a cor da duna, a sua origem, enfim, tem várias diversidades, né? Aí está o lago, um lago que tem dentro desse parque nacional também. Foi comparado também com esse sítio na África, que inclusive é um parque nacional, né? Chad, é um patrimônio mundial reconhecido pela Unesco também. Também tem uns lagos aí, também é um deserto, né? Mas com características muito distintas. Bom, isso é só para mostrar para vocês que muitas vezes a gente fica na curiosidade de saber como é que são os outros ambientes, né? Que também é deserto. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses realmente é um lugar único no mundo e por isso que ele foi reconhecido também como patrimônio natural mundial, né? A análise da candidatura,
Então, aconteceu na 46ª reunião do Comitê do Patrimônio Mundial, que foi agora em julho, em Nova Delhi, na Índia. Estivemos presentes, né, uma comitiva do Parque dos Lençóis Maranhense, que estava eu representando o parque, e tinha mais duas jovens lideranças que estavam comigo, a Raimara e o Adelso Neves, estiveram junto lá também para poder receber, né, esse título do patrimônio, que só faz sentido quando a comunidade, né, ele recebe esse título e faz esse título ter um significado local, né? Então, a importância da gente ter jovens lideranças junto conosco, moradores das areias, né, que estavam junto conosco também, dando significado para esse título, né, que é um título tão importante aí de reconhecimento no mundo todo. Está aí o nosso Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, essa foto ela maravilhosa. Ela foi tirada agora em maio de 2024, então uma foto super recente aí do parque, essa maravilha que é os Lençóis Maranhenses visto de cima, e outra experiência linda demais também, né, quando você está com os nossos pés na areia. Inclusive o trek dos Lençóis Maranhenses, né, é uma dos atrativos, uma das atividades mais fantásticas que a gente tem dentro do parque. Bom, com a adição do parque, com os Lençóis Maranhenses na lista do Patrimônio Mundial do Brasil, o Brasil passa a ter 26 sítios na lista de Patrimônio Mundial, sendo que 9 são patrimônios naturais. Eu acompanhei, né, a repercussão, acho que muitos de vocês devem ter acompanhado a repercussão do reconhecimento do parque como patrimônio mundial, e que foi muito grande, e uma dos motivos que eu acho, né, é que a gente não escreve um sítio de patrimônio natural desde o ano de 2003. Um Brasil com essa diversidade de lugares lindos, de natureza, né, específica do nosso lugar, e a gente, desde 2023, a gente não tem nenhum sítio do patrimônio natural reconhecido. Tivemos sítios, sim, do patrimônio cultural, que é a mesma lista, tá? Para vocês também saberem, isso consta a mesma lista de patrimônios mundial da Unesco, né? Mas reconhecemos alguns sítios culturais, mas natural mesmo, desde 2003, que a gente não escreve. Então, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é uma unidade de conservação que está na categoria 2 da IUCN, Parque Nacional, criado desde 1981. E ele foi criado com o objetivo de proteger esse que é o maior campo de dunas, né, encontrado no Brasil, e que ocorre esse fenômeno que foi reconhecido como singular, que é areia e que acumula água da chuva, né? Então, as lagoas temporárias que existem nos Lençóis Maranhenses, elas são formadas por águas da chuva, e durante o ano elas secam. É o natural do Parque Nacional aí. Então, aí tem um mapa. Esse mapa a gente está trabalhando com ele agora. Então, é um mapa contendo, né, as localidades onde tem pessoas que moram no entorno desse grande campus de dunas aí, e a gente está trabalhando, fazendo o reconhecimento e dando visibilidade para a existência, sim, de pessoas que têm um modo de vida tradicional, pessoas da areia, que vivem dentro do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, e a gente está fazendo esse trabalho aí, e esse mapa é um produto que a gente está em construção. Bom, para critérios de reconhecimento de patrimônios da humanidade, são 3, de um modo geral. Um sítio, para ser reconhecido, além de ter a sua singularidade, né, ele tem que ter um sistema de proteção de gestão, ele já tem que estar protegido. Ele tem que ter esse critério de integridade e ele tem que possuir um valor universal excepcional. A gente vai falar um pouquinho de cada um desses critérios, né?
Bom, então, tem um sistema de proteção e de gestão, é um parque nacional desde 1981, e que atualmente é gerido pelo Instituto Chico Mendes, e aí eu mostro um pouquinho do nosso trabalho aí para vocês. Para cumprir um outro critério aí, né, da Unesco, o sítio ele precisa possuir um valor universal excepcional. Então, a Unesco ela define 10 critérios para poder identificar um sítio como patrimônio universal excepcional. 7 critérios caracteriza esse sítio como patrimônio cultural e 4 critérios caracteriza esse sítio como possibilidade de ser patrimônio natural. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses foi identificado, né, foi reconhecido dentro desses 2 critérios. Um fenômeno natural, de beleza natural excepcional, e um exemplo de processos geológicos significativos de uma formação geomorfológica que só ocorre em um lugar e que tenha grandes proporções. A Unesco ela não costuma reconhecer um sítio só por sua beleza excepcional, porque beleza é uma coisa que é questionada, é uma coisa que é de cada um, né? Pode criar. Então, sempre precisa ser esse critério número 7, né, de notável beleza excepcional, incluída com mais um critério. Então, essa formação geológica, geomorfológica que acontece nos lençóis maranhenses é que faz dele, que é esse valor universal excepcional, que vem a ser, né, um campo de dunas de mais de 90 mil hectares de extensão, de área, que ocorre esse fenômeno de água da chuva que acumula em cima do campo de duna. É isso que todos nós conhecemos, né, que já foi nos lençóis maranhenses e vive disso. Isso é exatamente o que foi definido como o valor universal excepcional do Parque dos Lençóis Maranhenses, que não ocorre em nenhum daqueles sítios que a gente apresentou anteriormente e nenhum outro lugar do mundo, né? Então, é um lugar de beleza excepcional. Então, outras características, né, que a Unesco se destacou, né, que as dunas elas têm esse formato de barcanas, que é diferente de outros formatos de dunas que eu mostrei para você. Então, é aquela questão, né, que parece um deserto, mas não é, porque, na verdade, é um local úmido, além das lagoas que se formam da água da chuva. Tem vários rios, né, que cortam a áreas das dunas também, do parque. Eu vou mostrar até um ambiente para vocês de um rio que corta a área das dunas também. Então, uma unidade, né, um sítio que está dentro de uma área tropical e que tem uma precipitação anual de até 2.000 milímetros. Então, essa é o nosso valor universal. Outra questão também que a Unesco avalia é o que eles chamam de integridade do sítio. A integridade do sítio, ele mede a totalidade, o tão intacto, o quão preservado que está essa área, né? Então, eles também fazem essa avaliação, porque o que adianta preservar uma área que ela já está, inclusive, descaracterizada, está sofrendo grandes pressões. Então, a Unesco ela também faz essa análise, na verdade, são os avaliadores da IUCN, né, que a gente recebeu aqui nos Lençóis Maranhenses para fazer essa análise, e a IUCN é o órgão, né, consultor da Unesco nesse sentido. Então, eles avaliam, né, se dentro do sítio, se dentro da área que está indicada para ser patrimônio da humanidade, existem todos os elementos necessários para exprimir o seu valor. Eles também avaliam se esse sítio ele tem
um tamanho adequado para ele ser um sítio de visão, de visibilidade mundial, né? E que se todas as características estão ali dentro, né? E se esse sítio é aquela situação do próprio Integridade diz, né? Se ele não está assim, degradado num tanto, né, que não vale a pena estar incluído dentro do patrimônio, da lista de patrimônio preservado. Então, essa foto que está aí, eu adoro essa foto, que mostra que o Parque dos Lençóis Maranhenses é muito mais do que só areia e lagoa, né? Ela tem, sim, uma área expressiva, né, de vegetação no seu entorno. Essa vegetação localmente é chamada de restinga, mas ela é uma característica de cerrado, a gente está dentro do bioma cerrado, eu acho que isso também é uma coisa incrível, né? O cerrado chegando até a beira do mar. Antes de chegar nos Lençóis Maranhenses, eu não pensava sobre isso, mas é nos Lençóis Maranhenses que o cerrado encontra o mar, e ali a gente tem um local de ecótono de 3 biomas: o cerrado, a Amazônia, que começa na ilha, em cima da ilha de São Luís, e da Caatinga também, e do bioma marinho costeiro, né? Então, temos até 4 biomas aí dentro, representados nos Lençóis Maranhenses. Porém, não é a biodiversidade, né, que chama atenção no caso dos Lençóis Maranhenses, né? Apesar de ter algumas espécies endêmicas que ocorram na região do parque, na região dos Lençóis Maranhenses, para além dos limites do parque, não é a característica de biodiversidade que faz a grande diferença desse local para ser identificado como patrimônio da humanidade. Para vocês terem uma ideia, existe o Patrimônio Natural Mundial da Mata Atlântica, e lá o valor universal identificado lá realmente é a biodiversidade, o grau de endemismo único naquele local. Bom, então, para a integridade, né, a gente pode falar aí, mostrar aí toda a dimensão do parque, essa área, né, contínua da vegetação. A integridade do parque, né, fala assim desses outros ambientes que tem dentro do parque. Isso daí é o Rio Achuí, que corta grande parte do parque na área de Barreirinhas. Na área de Santa Amaro, a gente tem também o Rio Alegre, que também corta lá, tem o Rio Negro, que também corta várias extensões, e outros rios de menor tamanho. Localmente, a gente chama essas áreas de banho, são áreas lindas demais também, e que tem água durante todo o ano. Que esse rio, quando ele bate na duna, ele forma um outro ambiente também ali associado aos Lençóis Maranhenses. Então, a integridade do parque aí, essa foto, ela mostra esse ambiente aí que está ali meio vegetação, meio ruína, é um ambiente meio caos, assim, que é onde a areia briga com a floresta, né, que a gente chama de lavado. É um ambiente de uma biodiversidade única também. São nos lavados que estão as plantas carnívoras. Eu vou mostrar para vocês aqui a foto, e é nesses lugares aí onde elas se encontram. O Cláudio gostou, o Cláudio adora dessas plantas carnívoras, né, Cláudio? Já fez até um coraçãozinho aí. Bom, está aí a nossa planta carnívora, a drósera. Ela ocorre em várias extensões do parque, e ela não é endêmica de dentro dos Lençóis Maranhenses. Bom, o outro ambiente aí que é muito característico aí do parque, esse daí, para vocês terem uma ideia, é o Vale do Rio Negro, né? A calha do Rio Negro. Olha o tamanho dessa calha de rio que passa, você vê aí pelo tamanho das pessoas, né? Então, nesse lugar aí, o rio ele passa tanto por baixo da areia, como ele passa por cima também, né? Então, ele vai às vezes ele é subterrâneo, às vezes ele passa por cima. Esses ambientes, né, de rios que cortam o parque e outros lugares também, eu tenho uma experiência muito incrível que é com a areia movediça, né? Existem lugares que têm areia movediça no Parque dos Lençóis Maranhenses, e a areia movediça é uma característica de integridade desses ambientes, porque os ambientes, quando não são pisoteados,
quando não passa veículo, quando inclusive não passa gente andando por cima, a areia movediça, ela representa um ambiente íntegro e que não tem interferência, né, de atividades humanas. Então, esse daí, atravessar esse vale aí do Rio Negro é muita areia movediça, e isso daí só é possível da gente ver quando a gente realmente está caminhando pelo parque, fazendo trekking, porque é um ambiente realmente especial e fica ali no coração do parque. A integridade do parque também a gente pode falar da pininga, né, que é essa tartaruguinha que ela vive dentro das lagoas do parque. Aí, mais uma vez, ela não é exclusiva do parque, ela ocorre em toda a região dos Lençóis Maranhenses, até a Parnaíba é a ocorrência dela, mas ela gosta de viver aí dentro do parque e, para quem está caminhando também, consegue encontrar com ela com muita facilidade os rastros. E essa fofura aí é o tamanduaí, que é o tamanduá, a menor espécie de tamanduá do mundo. Ele também ocorre nessa região dos Lençóis Maranhenses, e ele é endêmico também, é um tamanduazinho de mangue. Ele também ocorre, toda essa extensão de mangue aí dessa região. Então, quando a gente fala de integridade, a gente está falando de todas essas situações e muito mais, né, para além só dessas situações. O Parque dos Lençóis Maranhenses, ele é um lugar muito preservado, né? É amplo, é grande e é um lugar muito preservado. Bom, depois dessa apresentação, né, dessas características que foram feitas, que fizeram com que a Unesco, né, identificasse o Parque dos Lençóis Maranhenses como Patrimônio da Humanidade, o título ele vem também com algumas recomendações, com algumas orientações, com algumas atenções para o Estado parte, que nesse caso é o Brasil, né? A indicação de um local para sítio do patrimônio, ele é uma opção do país. Então, o país vai lá, apresenta aquele local como sítio do patrimônio e aquilo é avaliado e recebido, né, pelo Comitê do Patrimônio Mundial. O Comitê do Patrimônio, a Unesco, né, ela não pode interferir dentro das decisões do seu Estado-parte, mas quando ela identificou o Parque dos Lençóis Maranhenses como Patrimônio da Humanidade, esse reconhecimento, esse título, ele vem como uma proteção a mais para o Parque dos Lençóis Maranhenses. Porque uma vez que esse sítio ele sofre degradação, ele entra num sistema que ele possa perder esse valor universal excepcional dele, a Unesco pode fazer uma avaliação e colocar esse sítio na lista de perigo, de sítios ameaçados, sítios em perigos. Existem vários sítios no mundo, né, que passam por uma avaliação e eles são postos no sítio, na lista de perigo, e até mesmo esse sítio ele pode perder o título de patrimônio, ele pode sair da lista, uma vez que esse valor universal que ele possui, ele deixa de existir, ele perde o significado, esse ambiente seja um ambiente, né, que ele seja degradado a esse ponto. Bom, então, com isso, a Unesco ela já apresenta algumas recomendações para o Estado-parte para que tome cuidado, né, para que a gestão desse sítio atente e desenvolva algumas ações com relação a isso. Então, a recomendação eu organizei, né, a recomendação ela vem em três linhas, são 3 recomendações, e eu organizei dessa forma para poder ficar mais fácil. Então, uma das recomendações é que o turismo tem que ser um turismo sustentável, tem que desenvolver um turismo sustentável. O sítio do patrimônio natural tem que estar preocupado com a preservação, com a conservação do seu lugar. Então, ele já traz, né, a implantação de um turismo sustentado e a definição de capacidade de suporte da propriedade, né, que deve buscar os atributos do valor universal. Então, ele já fala também, né, já orienta que se trabalhe
da definição de capacidade de carga, nessa época que a gente está aí abrindo jornais e vendo vários lugares do mundo super famosos, Veneza e outros lugares na Europa, que está sofrendo, né, com o turismo de uma quantidade tão grande que acaba incomodando tanto os moradores, incomodando até os próprios turistas mesmo, e, inclusive, trazendo prejuízos, inclusive, para o lugar, né? Trazendo impactos para o local. Então, realmente, o turismo a gente precisa trabalhar e os Lençóis Maranhenses precisam trabalhar com essa questão da capacidade de suporte e organizar o seu turismo sustentável também. A Unesco ela traz também como recomendação a questão de dotar a unidade de conservação, o sítio do patrimônio, com infraestrutura adequada e também com quantidade de pessoas, né, para trabalhar nesse local, quantidade de pessoas adequadas também. Ela coloca que precisa fazer o monitoramento da biodiversidade que existe nesse sítio e ela diz que precisa continuar a aumentar a proteção da nossa área marinha, tanto dentro do Parque Nacional, como ele coloca também para além dos limites do Parque Nacional. Bom, como forma para ilustrar aí para vocês, né? O turismo do Parque dos Lençóis Maranhenses está no momento de ascensão. Então, o que a gente tinha antes, né, da pandemia, hoje não é realidade. Isso também não é uma situação que está acontecendo só nos Lençóis Maranhenses, né? A questão da ascensão, do crescimento do turismo de natureza depois da Covid é uma coisa que está acontecendo, é um fenômeno que está acontecendo em vários lugares, né? E nos Lençóis Maranhenses isso é uma coisa bem característica. Então, cada vez mais aí, ó, vocês podem olhar aí, essa última barra aí, que a gente está com 466 mil visitantes, né? É do ano de 2022, desculpa, é do ano de 2023, né? Nossa última, e esse ano, com certeza, a gente vai mais uma vez bater o recorde de visitação. É bom falar que esse número de visitação é o que a gente consegue contabilizar através do serviço de voucher, né? Ainda tem todo um desafio aí para a gestão da unidade, da gente conseguir contabilizar os outros tipos também de acesso ao parque, né? Inclusive, conseguir diferenciar o turismo que ele é feito através dos veículos e o turismo que é feito através das caminhadas. Eu tenho certeza que tem muita gente andando dentro do parque, isso é nítido. A experiência que se tem com travessias e caminhadas dentro do parque é uma experiência única e tem muita gente caminhando, com certeza, e a gente, como um desafio de gestão, é a gente conseguir visibilizar essas pessoas que estão fazendo essa caminhada para a gente poder dar um tratamento adequado na gestão para esse tipo de experiência e de turismo, né? Para vocês também terem uma ideia aí, como para ilustrar, o Parque Nacional autoriza, né, os prestadores de serviço para atuarem dentro dos Lençóis Maranhenses e, atualmente, esses são os nossos números de prestadores de serviços autorizados. A gente tem 1.060 veículos autorizados, 1.044 condutores de veículo e mais de 1.400 condutores de visitantes que são credenciados e autorizados aí pelo Parque dos Lençóis Maranhenses, pelo ICMBio, para estarem prestando serviço no Parque Nacional. Para poder trabalhar esse desafio de gestão aí, de ordenar o turismo e as experiências e os prestadores de serviço, nós temos o plano de uso público do parque, claro, né, tem o plano de manejo do Parque Nacional, e temos também um plano de uso público que ele foi aprovado no ano de 2022. Eu adoro essa visão de futuro, né?
não cabe aqui a gente ler nesse momento, mas eu acho que é uma visão de futuro aí que, para o uso público, né, uma visão de futuro para os lençóis maranhenses, que eu gosto muito e que caracteriza aí o que a gente pensa para o futuro dos lençóis maranhenses aí. Opa! Esse aí é a experiência que eu tive esse ano. Andei de bike, é possível andar de bike nos lençóis maranhenses, esse eu acho que é um outro valor dos lençóis, né? Na época de chuva, a areia ela é dura, então nem sempre, como ele tem esse fenômeno de água acumulada, então na época da chuva no início da alta temporada, quando as lagoas estão todas cheias, as areias dos lençóis maranhenses elas são duras o suficiente para a gente murchar o pneu da bicicleta e ter essa aventura aí. Eu acho que é inusitada e é uma experiência espetacular também. Bom, eu fico por aqui. Bom, fico por aqui na apresentação e fico por aqui para a gente poder conversar e poder falar um pouquinho sobre isso. Obrigada, Magela, e obrigada, pessoal. Obrigado, Cristiane, trazer essa importante experiência para a gente aqui. Já temos algumas perguntas, o pessoal pode se manifestar pelo chat aí, pessoal, ou levantar a mão que a gente dá o acesso. Peço só que sejam rápidos e objetivos, porque temos realmente muitas questões aí para. Provavelmente o nosso tempo limite é 8h30. Cristiane, eu queria começar com até a turma se organizar. Se você, de repente, quiser tirar a sua tela, Cristiane, que a gente está vendo. Eu estou meio enrolada aqui para conseguir fazer. Bom, eu queria começar perguntando se, bom, com o recebimento do título, né, vem, como você mesmo disse, uma responsabilidades, né? E eu queria que você dissesse para a gente como é que você está vendo essa perspectiva de melhoria, tanto de pessoal quanto de estrutura, por parte do governo federal, e especificamente do Ministério do Meio Ambiente, né? Como você está vendo essa possibilidade de agregar, de fato, esse benefício concreto para o parque? Magela, eu acho que essa é uma pergunta muito boa, né? E porque eu acho que muito a gente se pergunta que benefícios que o título do patrimônio traz para as unidades, né? Então, assim, além de uma proteção a mais que essa área ela recebe, eu acho que o título do patrimônio ela vem também com uma força política. Então, o título ele é uma proteção política do parque, que o parque já é parque nacional, né? Ele já é um sítio protegido pela legislação nacional, mas ela vem sim com essa possibilidade, né, política de proteção. Logo depois do reconhecimento do parque como patrimônio mundial, a gente já entrou em várias agendas, tanto com o governo do estado, como também com o ICMBio, né, da gente dotar o parque de infraestrutura. Hoje, os lençóis maranhenses, ele possui pouquíssima infraestrutura. A gente tem uma sede muito boa e uma base no Atins, a gente recebe apoio da Secretaria de Santo Amaro, né, tendo uma sala lá para a gente poder fazer expediente lá, viaturas, mas assim, a nossa estrutura é uma estrutura muito ínfima dentro dos parques nacionais que são criados desde 1981. Então, eu acho que isso é uma questão. Não temos guarita, né? Então, tem diversas situações. Assim, o controle de acesso é muito complicado, porque não existe. Né? Então, e depois do título do patrimônio, a gente tem possibilidades de conversar e de dar encaminhamento a algumas implementações. Estamos conversando falei, né, com o governo do estado e com o ICMBio mesmo, né, que estão se
se responsabilizando mesmo da gente trabalhar de forma estruturada a implementação do parque. Muito bom. Eu vou, pessoal, temos algumas pessoas com a mãozinha levantada aqui, eu vou dar o acesso e peço para a pessoa fazer a pergunta de forma objetiva. O primeiro, me perdoe aí a pronúncia, Deibe, está com acesso a isso. Se você quiser ligar o microfone, fica à vontade. Boa noite, obrigado. Queria perguntar sobre a questão de comunicação, porque na agência, no plural, que pergunta se a gente pode passar 5 pessoas vouchers. Não, nem duas, não, são várias. Se vão mudar a fiscalização também. Ok. Eu acho que eu entendi, porque ele já tinha escrito aqui, Cristiano. Ele pergunta se é possível passar sem emissão de voucher na travessia e se vai haver mudança na fiscalização das travessias e das trilhas. Obrigado. Deibe, Sim. É possível, sim, é possível passar sim, tá? O parque hoje, né, ele tem tem vários acessos e os acessos principais eles não são controlados por guarita. Então, assim, hoje a gente está passando também por um processo de transformação do entorno do parque na área de Barreirinhas. Está sendo construída uma ponte, né, sobre o Rio Preguiça, que vai ligar a zona urbana de Barreirinhas à zona de amortecimento do parque. E por conta dessa obra, a gente está conversando, a gente está articulando a implementação de uma guarita nessa região, que é uma das regiões mais visitadas, né, da área de Barreirinhas. E também estamos trabalhando também para implementar uma guarita do parque na região do Atins. Então, essas guaritas elas se tornando realidades, a gente realmente vai começar a falar sobre o controle de acesso, pelo menos numa região do parque. Agora, atualmente, é isso que eu falei com você, é possível. Obrigado, David, pela pergunta. O Yuri levantou a mão, Yuri, já deu acesso aí, fica à vontade, por favor. Yuri, esse aí conhece os Lençóis Maranhenses, aí vamos dar licença. O Yuri. Fala aí, Yuri. Opa, alô, eu consegui ligar agora. Boa noite, pessoal. Primeiro, eu queria parabenizar a Cristiano pela palestra, viu? Muito boa. Para quem não me conhece, eu sou do CMBio também, trabalhei no parque mais de 10 anos. Trabalhei um pouco com a Cristiane antes de eu ser removido aqui para Paraíba. Na verdade, não é uma pergunta, eu queria só parabenizar a Cris e toda a equipe, não só pela palestra, mas também por toda a gestão que vocês estão fazendo. A gente fica muito contente, né, depois de ter trabalhado 10 anos, praticamente só eu, mais um servidor, né, o Adriano, que foi chefe do parque também, acho que foi o chefe mais longevo do parque, né, por uns 7 anos. A gente vê que hoje o parque está com a equipe trabalhando, dominando aí os temas. E é interessante que mesmo tendo trabalhando 10 anos, a gente ainda descobre coisas, né, que eu não sabia que tinha aquele tamanduazinho aí, eu não tinha conhecimento dele. Então, mesmo estando longe, o parque continua surpreendendo a gente. E só fazer uma correção, Cris, que a gente não tem só a drósera de plantas carnívoras. Já foram identificadas outras 12 espécies também de plantas carnívoras. Depois posso até passar o artigo do professor Elídio, da UFMA, sobre esse tema, tá? Mas era só isso, era só um elogio mesmo, parabéns. E vamos manter esse patrimônio agora aí preservado para as presentes e futuras gerações, que é mais do que merecido. Valeu, boa noite. Yuri, bom demais que você está aqui. Agradeço aí pelas suas palavras, que é aquela coisa, né? A gestão dos Lençóis Maranhenses realmente não é uma coisa fácil, né? É um ambiente totalmente diferente, né? E está reconhecido aí esse ambiente especial e diferente, né? É uma gestão bem complicada para conserto de veículo, tem a área marinha também, então a gente, além de ter que ter veículos super difíceis de estar com o veículo em manutenção em dia, a gente ainda tem que ter barco,
tem que ter, enfim, é uma complexidade bem grande, né, a gestão dos Lençóis Maranhenses. Bom demais, Yuri. Obrigada aí pelas suas palavras, e uma unidade que tem continuidade de gestão, ela tem de tudo, né, para ela realmente, um passo atrás do outro, a gente conseguir melhorar. Bacana, Yuri, obrigado pela participação. Charles, já liberei acesso para você, fica à vontade. Boa noite para todo mundo. Cris, me permite chamar de Cris, né? Que eu conheço Certeza. há pelo menos, acho que talvez uns 30 anos, né? Meu Deus, ou mais do que isso, né? Cris, na apresentação, primeiro vou completar com o rapaz anterior, Yuri, pela qualidade da apresentação que você fez. E nesta qualidade de apresentação e na exposição dessas informações, desses dados, dessa avaliação que você faz, eu fiquei com duas dúvidas, né? A primeira, se é possível responder, né? Porque desde 2003 não há apresentação de nenhuma outra proposta a esta condição de patrimônio da humanidade, né? Se nós vivemos excepcionalmente nesse período, né, um momento de econômico, um momento social, de democracia um pouco mais apurada no Brasil, nesse período, né, de 2003 até 2016. Depois as coisas degringolam, né? Essa é a primeira questão. E a segunda, quando você sinaliza ali aqueles 12 pontos de avaliação da Unesco, e os 4 últimos eles se associam aos patrimônios naturais, eu fiquei me perguntando se os 8 anteriores, que são relativos ao patrimônio cultural, se há uma sobreposição no acompanhamento desses itens e elementos, principalmente em função do Parque dos Lençóis e outros parques, mas fundamentalmente dos Lençóis, onde você tem um conjunto bastante amplo de comunidades tradicionais que participam ali do dia a dia do parque, né? E quais são as políticas que, de alguma forma, vêm sendo implementadas para poder fazer com que essas comunidades sejam parte ativa, né, da construção e da garantia do parque. Porque sabemos que boa parte das áreas protegidas no Brasil são protegidas em função da ação e da presença permanente de comunidades tradicionais, né? Então, qual é a política que, de alguma forma, está sendo implementada para dar conta dessa participação mais efetiva das comunidades tradicionais, porque também ali tem patrimônio cultural, também tem patrimônio material e imaterial, né? É isso. Do mais, parabéns. Obrigada, Charles. Charles, você toca aí numa... É uma questão mesmo, né? Assim, esse tema, né, do reconhecimento do Parque dos Lençóis Maranhenses como patrimônio natural da humanidade, esse é o meu tema de mestrado, né? E eu realmente vou fazer essas pesquisas, né? Quero aprofundar com relação, inclusive, a essas decisões, né? Porque, assim, a decisão de pleitear o sítio como patrimônio natural, patrimônio cultural ou patrimônio misto, que ainda é possível também a identificação como patrimônio misto, é do Estado parte. Então, quem indicou a área como patrimônio natural fomos nós, né? Foi o Brasil que fez essa identificação. Na minha leitura, Charles, caberia sim os Lençóis Maranhenses eles ser também reconhecido como patrimônio cultural. Nós estamos fazendo um trabalho hoje, né? Um trabalho que ele é um trabalho bem desafiador, que é realmente a gente dar visibilidade para as pessoas que vivem dentro do parque. Existem muitas pessoas que vivem dentro do parque. E essas pessoas, em absoluto, elas são invasoras. Então, assim, existem sim, né, muitas pessoas que vivem no parque e que têm uma característica, que têm uma relação com aquela área natural. Essa é a maioria, o parque não está invadido. E existem, sim, pessoas, né, que precisam desocupar, que precisam ter suas construções demolidas, que a ação é a ação de fiscalização que precisa ser tomada. Esse ano de 2024,
o Parque dos Lençóis Maranhenses, junto com o CNPT, que é o nosso Centro de Populações Tradicionais do ICMBio. Na verdade, foi uma coordenação do CNPT, né, junto com nós, da gestão do Parque dos Lençóis. A gente fez o levantamento de 100% da ocupação de pessoas de dentro do parque. Né? Então, hoje, nós sabemos, né, que é aquele mapa que eu estava mostrando para vocês, né, sabemos quantas pessoas, quantas famílias, né, e aonde essas pessoas estão, que realmente é uma complexidade muito grande. E também caracterizando o modo de vida dessas pessoas, né? Então, hoje o CNPT está fazendo esse trabalho de identificar, já existe até trabalhos antropológicos feitos, né, que caracteriza, assim, essas pessoas como comunidade tradicional, e o CNPT está apoiando a gestão do parque, né, para poder fazer esse entendimento e a gente trabalhar com a regularização fundiária, né, da unidade, né? Mas é isso, assim, de um modo geral, depois de falar tudo isso, né, é uma decisão do Brasil, né, do Estado parte, apresentar a candidatura como patrimônio natural. Aí, só para finalizar a sua pergunta, né, para não falar muito, para deixar as outras pessoas perguntarem, mas, assim, analisando os documentos da Unesco, a gente percebe que a presença das comunidades não é um problema para o reconhecimento do título do patrimônio. Em nenhum momento, né, com a comitiva da IUCN, vindo nos Lençóis Maranhenses, a gente não escondeu os nossos problemas de gestão, porque eles são todos especialistas, não tem como a gente esconder, e não escondemos também a questão das comunidades tradicionais, né? Então, é uma questão mesmo, eles sabem a forma, enfim, o que acontece dentro dos Lençóis Maranhenses. Obrigada, Charles, pela oportunidade de fazer essa fala aqui também. Obrigado, Charles. Cristiane, eu não sei se você sabe, sua câmera está desligada, não sei se... Só para te informar. Tem muita gente que cumprimentando, né? Ligou agora, Magela? Oi? Ligou agora a minha câmera? Não, ainda para mim não está aparecendo, não. É que ela tem duas. Isso, é porque ela está usando do celular, porque a outra não tem câmera, Cláudio. Mas está dando para ver, então, aí, né? Tá bom. Eu não estou vendo. Mas se o pessoal está vendo, tudo bem. Vou logo passar a palavra para o Cláudio, então. Cláudio Maretti, fica à vontade, Cláudio. Desculpa intervir fora de hora, é que eu estou enxergando ela. Agora que apareceu para mim. Desculpa. Obrigado, Magela. Parabéns pelo ciclo, pelo grupo de pesquisa. Salve, Cris, como vai? Tudo bem? Bom te ver aqui. Eu queria conversar mais sobre comunidades, mas se você me permitir, a gente pode até aprofundar isso depois. Patrimônio mundial é um tema que eu me dedico, inclusive, para o ano que vem tem um caso que eu fui o relator para ser julgado na África Ocidental, ao arquipélago dos Bijagós, que vai entrar no próximo comitê, no ano que vem. O Paraty é patrimônio misto, né? E o patrimônio misto ele é também natural. Então, ele é natural e cultural. Então, aquele prazo que você falou, quando o caso é só natural, né? Porque teve o caso do Rio de Janeiro, e o Paraty foi considerado essa possibilidade no passado, que não foi aprovado como misto, e acabou ficando como paisagem natural, que é a paisagem, aliás, que é um critério cultural. Então, a paisagem ela leva em conta a qualidade ambiental, mas ela não demanda aqueles critérios que você mencionou, típicos do sítio natural. Mas o caso de Paraty, ele responde aos dois, que foi a sua resposta à possibilidade de Lençóis Maranhenses ter também patrimônio cultural, além de natural. Então, portanto, desde 2000... Agora, por quê, né? E aí, você sabe disso muito bem, mas a gente pode conversar.
nós tivemos só o caso de Foz do Iguaçu, isoladamente, por razões de uma janela de possibilidade que eu não identifico qual, e depois a posição de Itamaraty dos militares foi de não querer intervenção das Nações Unidas no uso do solo nacional, e eles julgavam que esse reconhecimento era uma determinação que ia limitar as possibilidades de atuação do Brasil. Aí houve uma segunda janela, por uma pressão de quem estava no governo, né, que foi no governo FHC, e uma tentativa de terceira janela, que foi no governo Temer. Outra razão é porque o Instituto Chico Mendes, o meu queridíssimo Instituto Chico Mendes, muito pouco se interessa por questões internacionais, e eu creio que está diminuindo, mas ainda eu acho que tem essa dificuldade, né? No meu tempo, a gente tentou muita coisa, relações com a UCN, etc. e tal, a parte de espécies ameaçadas foi possível essa parceria, mas na parte de áreas protegidas, não. E o Ministério do Meio Ambiente acaba achando essas coisas supérfluas, né? Menos importantes, na maior parte das gestões. Então, eu espero que isso esteja sendo ultrapassado, e cada país, hoje em dia, só pode apresentar uma candidatura por ano, e o ideal fosse que a gente tivesse uma rotatividade, um ano cultural, um ano natural, quando não fosse misto, né? Mas, enfim, a Magela pediu para a gente não se estender muito, mas essas discussões a gente, com a liberdade que você tem comigo, a gente pode conversar à vontade do que eu conheço, mas não esgota o tema, né? Agora, em termos de comunidades, o caso que eu apresentei, ele foi apresentado como patrimônio misto em 2012, o arquipélago dos Bijagós, e foi recusado pela parte cultural porque foi escrita por biólogos, né? Daí o Instituto lá de Áreas Protegidas, o ICMBio deles, decidiu apresentar só como patrimônio natural dessa vez e me convidou para ser o relator dessa vez. Isso não retira de forma alguma o caráter indispensável de envolvimento das comunidades, mesmo num patrimônio natural, porque não está se avaliando a integridade, a autenticidade e o cumprimento dos critérios, das características culturais, mas os direitos dessas comunidades, né? Inclusive sobre o ambiente natural. Então, a pergunta é: qual foi o envolvimento das comunidades na proposição, na avaliação, e qual é a sua perspectiva em termos de envolvimento na sua gestão, na gestão futura do parque, né? E isso tem a ver também com a decisão da concessão, a desistência da concessão é definitiva, qual vai ser o papel dessas comunidades. Como você mesmo pontuou, o turismo vem crescendo e deve crescer mais, pelo menos internacionalmente. O reconhecimento, a inscrição na lista do patrimônio mundial é um chamariz de turismo, né? Então, qual vai ser a sua perspectiva de gerir? Você começou a falar disso, mas eu fiquei com vontade e quero mais. E eu, te conhecendo, eu sei que isso está na sua agenda aí, né? Mas assim, participaram da proposta, da avaliação, o que eles acham, e como é que você vê a perspectiva da gestão do parque com as comunidades, especialmente nessa área de turismo que tanto interessa a algumas delas. Marete, obrigada. Você, como sempre, né, traz várias informações complementares aí, super pertinentes aí para o tema, né, e para essa discussão, complementando mesmo uma visão para além, né, dos Lençóis Maranhenses, que eu acho que é tão importante para a gente que trabalha na área ambiental, a gente ter essa visão, né, nacional, e ter a visão internacional também de como que os instrumentos e como que acontece, né, nos outros lugares do mundo também. A gente precisa, né, trabalhar sobre essa perspectiva também. Eu acho que você está muito certo quando você traz essa questão
o reconhecimento como patrimônio natural não inviabiliza ou de forma nenhuma, né, a questão das comunidades. Eu concordo, né, porque quando a gente fala que existem 10 critérios para identificar o patrimônio, né, como um patrimônio mundial, sendo 7 naturais, 7 são culturais e 4, fiz a conta errada, hein? 6 são, né, cultura e 4 são natureza, né? Então, assim, o cultural ele também precisa se incluir dentro dos critérios, né? Então, é uma coisa bem mais complicada, você precisa ter informação suficiente sobre o patrimônio cultural para incluir aquele patrimônio dentro daqueles critérios, e da mesma forma que a gente está falando aqui, né, o valor universal excepcional daquele patrimônio cultural, né? Então, assim, que é dessa forma que é pensado, né, quando se pensa no reconhecimento para patrimônio da humanidade, que é isso que a gente conversou aqui na minha palestra hoje, né? Então, talvez, pode ser que sim, possa ser que não, aí essa análise é uma análise que precisa ser feita, mas realmente o título do patrimônio não quer dizer nada de ser menos ou ser mais, né? Só significa que o meio ambiente é extraordinário, é lindo e foi reconhecido como tal, né? Isso é o que significa esse título do patrimônio. Ao longo do processo do reconhecimento, né, do Parque dos Lençóis Maranhenses, eu não posso te falar porque eu não estava presente, não tive acesso a toda a totalidade dos documentos. Mas o que eu posso te falar, Marete, é que a gente tem um conselho consultivo, né, atuante dentro do parque, já há muitos anos, eu não sei se é desde 2014, que tem a portaria, né, de criação do conselho, e o conselho ele é atuante e vem, né, ao longo de todo o tempo. Toda a comunidade dos Lençóis Maranhenses se interessa pelo parque, então é um tema que está no dia a dia de todo mundo, né? E depois, quando eu cheguei, né, esse tema ele passou, com certeza, diversas formas por diversos lugares. Agora, quando a gente fala da complexidade de pessoas que vivem dentro dos Lençóis Maranhenses, a comunicação é uma coisa muito difícil, né? Realmente hoje a gente está trabalhando numa estratégia de comunicação, numa estratégia de gestão, a gente está trabalhando dividindo o Parque dos Lençóis Maranhenses em polos para poder aproximar as pessoas e a gente ter uma estratégia de fazer reuniões, né, dentro desses polos onde as pessoas se sentam convidadas, né? Então, a gente hoje está trabalhando nessa estratégia também para melhorar a comunicação dentro do parque. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Cristiane. Ótimo. Eu vou mesclar um pouquinho aqui, pessoal, antes de passar a palavra para o Ricardo. Tem uma pergunta do professor Múcio, que é da Universidade Federal de São João do Rei, nosso pesquisador também, e tem a ver com a pergunta do Cláudio, eu acho, e com a conversa, com a resposta da Cristiane, que ele diz que é importante conversar o ICMBio com o IPHAN, né, para uma articulação para a questão política, e também com o Serviço Geológico do Brasil. Ele quer saber se existe alguma ação e articulação interministerial, se tem esse diálogo entre essas instituições. Olha, isso é uma coisa que está na minha agenda aí, né, da gente se aproximar com o IPHAN, porque se tem uma instituição que sabe gerir patrimônio, né, da humanidade, patrimônio, né, porque o IPHAN, ele gere patrimônios, né, e nós gerimos unidade de conservação, é isso, né, o Marete, né, e como é o nome do colega que perguntou, Magela? Múcio, né? E, então, assim, eu acho que a gente tem muito que aprender com o IPHAN de fato, né? Olha, até no meu nível de chefe de unidade de conservação, eu cheguei a gente faz articulação com o Ministério do Turismo. Esse foi até onde eu fui até agora, né?
mas já existe articulação com outros ministérios, porque aqui eu não trabalho com o ministério, né? Pé no chão aqui, a gente trabalha num outro nível. Mas São Luís, né, patrimônio da humanidade também reconhecido, né, pela Unesco. Então, eu acho que no Maranhão, assim, a gente tem uma oportunidade muito bacana mesmo de se aproximar do IFAM. Muito legal. Obrigado, Múcio. Obrigado, Cristiane, mais uma vez. Passar a palavra ao Ricardo. Ricardo, já te deu acesso aí, fica à vontade. Opa, pessoal, tudo bom? Boa noite. Estão me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Perfeito. Primeiro, agradecer a oportunidade que a gente tem aí através desse chat aqui de conversar diretamente com a Cristiane, te dar as boas-vindas, tá, Cristiane? Só para fazer uma breve introdução de quem eu sou, eu frequento o PAC já há mais de 30 anos, tá, como visitante. Sou de São Paulo, mas moro no Maranhão há bastante tempo. E na última gestão da prefeitura aí de Barreirinhas, eu tive a oportunidade nos 2 últimos anos de ser chefe de gabinete. Então eu participei ativamente da implementação do voucher digital, tá? E aí eu queria comentar contigo, Cristiane, que eu não sei até que ponto você chegou já a ter tido a oportunidade de ler a lei, mas ela destina um percentual do voucher digital para um fundo comum que é feito justamente para que um conselho que participa, metade dos órgãos públicos e metade do setor privado, defina onde gastar essa verba, tá? E, infelizmente, a gente pegou os últimos anos, eu participei dos últimos anos da prefeitura, e foi justo na época do Covid, então o número de visitações diminuiu bastante, mas eu lembro que no final da gestão, nós tínhamos algo em torno, se não me engano, ainda de 200 mil parado nesse fundo, e que não era destinado para nada por falta da iniciativa e de projetos para que se fosse utilizada essa verba, tá? Então, você imagina aí que deve ter tido mais 4 anos de gestão e, pelo gráfico que você mostrou, aumentou bastante o número de visitações, tá? Então, esse valor seria interessante até para que você angariasse, porque a gente sabe da dificuldade que vocês têm aí com infraestrutura, com veículos, um parque gigantesco para fazer toda a tentativa de fiscalização. E essa verba seria uma ótima fonte de renda aí para conseguir se equipar, fazer as guaritas de fiscalização, talvez até campanhas de limpeza dentro do parque, né? Eu sou praticante de kitesurf, também sou incentivador muito grande de turismo, de ecoturismo voltado para a prática do kitesurf, né? E a gente fica triste de ver, por exemplo, toda a linha costeira do Parque dos Lençóis com muita sujeira que vem das correntes marinhas, né? Dos ventos, aquela parte toda de pesca, de redes, de plástico, de garrafas que a gente vê, às vezes, vem até da China, que vem pela correnteza, tá? Então, a ideia mais seria para te dar esse alerta aí de questionar, de pedir esclarecimento de onde está esse dinheiro, onde está essa verba, onde está sendo gasta e talvez, né, fomentar aí o setor privado, né, as agências de turismo que cobrem isso da prefeitura, porque com certeza, por mais que seja um valor muito pequeno do voucher digital que é destinado para esse fundo, é uma verba que deve estar lá disponível, ok? Obrigado, pessoal, mais uma vez pela oportunidade. Parabéns para vocês aí. Eu sou apaixonado por aquele lugar e vamos que vamos. Estamos aqui para tentar ajudar. Legal, Ricardo. Obrigada aí por trazer essa questão, né, que é a questão do voucher como instrumento de controle de acesso, né? O voucher como um instrumento de organização do turismo. É um instrumento bem interessante. A questão do fundo, né, de meio ambiente aí, que vem com fundo de turismo, que vem com a questão do voucher, sim, às vezes funciona melhor, às vezes não funciona tão bem, né? Então, assim, a gente localmente tem algumas situações, né, que precisam ser tratadas com relação à gestão desse fundo, que são situações bem sérias, tá? Que precisam ser tratadas. O fundo, ele, quando funciona, é muito legal, porque além, né, de algumas ações para o parque, ele também ele movimenta também o turismo local, né? Então, é muito interessante também.
Mas, sem dúvida nenhuma, o voucher tem um potencial muito grande. Eu estou até precisando ler a lei, tá? Porque estou precisando, inclusive, cobrar mais da implementação desse voucher aí, para a gente fazer aquela avaliação de meio termo, né? Eu acho que é sempre necessário de se fazer. Com a mudança agora das prefeituras, né? Estamos aguardando aí um momento político, né? Estamos falando de eleição aí domingo, e vamos aguardar e fazer essa transição aí, ou continuidade, né? Para a gente tratar esse tema aí que é muito importante para os lençóis maranhenses. E depois pega meu telefone aí, Ricardo, vamos trocar uma conversa aí que me interessa, tá bom? Meu telefone é público, o povo dos lençóis maranhenses, tudo tem meu telefone aí, institucional. Obrigado, Ricardo. Bom, o próximo inscrito aqui é o Eduardo. Eduardo, fica à vontade, eu te dei o acesso aí. Oba, agora estão me ouvindo? Sim, Eduardo, fica à Olá, vontade. boa noite a todo mundo. Eu vou mudar um pouco de assunto aqui, pois eu sou fotógrafo, né? Trabalho na área do audiovisual aqui dentro do parque. Uma vez eu fui abordado por um agente do ICMBio que muito educadamente me falou que eu deveria me cadastrar, né, para poder trabalhar dentro do parque. E como eu vi ali nos slides que teve essa parte, né, falando mais dos motoristas, dos guias e de tudo, eu gostaria de ver com vocês, assim, até da gente conseguir regulamentar a minha profissão dentro do parque, sabe? Porque além de ser fotógrafo, de trabalhar com audiovisual, muitas vezes a gente acaba sendo também guia, porque como a gente tem um contato direto com o nosso cliente, ele vai perguntando sobre tal determinado assunto. Pô, essa lagoa sempre fica cheia, tem alguma lagoa que nunca esvazia? E aí, qual é a vegetação, qual o bicho? Pô, então eu acho que até mesmo para dar mais credibilidade para a minha profissão, eu gostaria de ver com vocês essa possibilidade, né? Da gente sentar e como sentar e conversar sobre isso. Já conversei muitas vezes com o Cláudio Pereira, que também é uma pessoa fenomenal. Ele sempre dá atenção para a gente, pô, tenta esclarecer da melhor maneira possível. E é isso. Desculpa ter desviado um pouco o assunto, mas como eu vi isso na apresentação também, achei pertinente. Obrigado, pessoal. Agradeço aí e vamos caminhar junto aí para todo mundo sair ganhando. Obrigada, Eduardo. Aí o Cláudio aí, ó. O Cláudio podia fazer uma pergunta também para aparecer, né? Nem pergunta, podia responder aqui. Eduardo, olha, muito bacana você falar isso, assim, que abre a possibilidade da gente fazer algumas falas também, né? De um modo geral, né, os serviços realizados dentro do parque, eles precisam ser ordenados e precisam ser autorizados, né? Então, essa é a orientação. Então, prestações de serviços, né? Então, para todos esses, né, a gente precisa realmente dar um tratamento e dar uma orientação para de que forma esses serviços funcionem dentro do parque. Vou trazer aqui, né, essa demanda aí, vamos acolher a sua demanda, né, de cadastrar. Imagino que deva ter vários fotógrafos que trabalhem, né, no dia a dia dentro do parque. Tem pessoas que fazem sessões de foto, né, de casamento, aquelas coisas todas. Imagino que seja uma demanda grande, que, na verdade, até a mim chegou, acho que deve ter sido só a sua mesmo, né? Poucas vezes. Mas com certeza a gente pode dar um tratamento disso até no protocolo operacional da visitação, o PROV, né, que é um outro documento que tem aí para a gente poder trabalhar também. Ô, Cristiane, só terminando aqui um outro pensamento. Esse agente, quando ele me abordou, ele pediu para que eu preenchesse, né, um formulário. E aí a gente começou a preencher junto lá dentro do parque esse formulário. Só que tem um determinado momento que ele começa a perguntar tipo, coisas muito específicas que aí não consigo responder. Por exemplo, quantidade de pessoas, horário de início e horário do fim do meu serviço, localização. Então, eu acho que talvez esse formulário ele seja muito voltado para grandes eventos e não esse que a gente atua aqui, né, na grande maioria do tempo, que realmente é casamento, que realmente é aquele turista que quer fazer uma foto na lagoa com a família e tudo. Agradeço demais. São diferentes, Isso, então.
Agradeço demais aí a oportunidade de poder estar participando aqui desse crescimento do parque. Obrigado aí por ser ouvido. Obrigada, Eduardo. É porque realmente serviços diferentes, tá? Aquele documento que ele pediu para você falar é o uso da imagem, né? A autorização do uso da imagem. E, no seu caso, você realmente presta um serviço dentro do Parque Nacional que é mais ou menos parecido com essa autorização que a gente tem que trabalhar mesmo com relação aos prestadores de serviço que trabalham aí no dia a dia. Tá? Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado, gente. Boa tarde aí, boa noite. Obrigado, Eduardo. Pessoal, temos mais 2 pessoas inscritas. Eu acho que nós terminamos as perguntas dessas 2 pessoas, por causa do tempo. Espero que entendam aí. Mas, Cláudio Pereira, fica à vontade, Cláudio. Acho que eu já te dei acesso aí, né? Já, está tudo certo, Cláudio, fica à vontade. Boa noite, estão me ouvindo, pessoal? Sim, Cláudio, perfeitamente. Então, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui colaborando, né, com a gestão do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Eu estou desde janeiro atuando, compondo equipe com a Cris, né, e a Luara e outros agentes ambientais temporários, né. É um trabalho gigantesco e existem missões dentro da grande missão que é a gestão do Parque Nacional, né, que agora é Parque Nacional Patrimônio Natural da Humanidade. O nome já era grande, agora ficou gigantesco, né? Proporcional ao tamanho do parque. E aí é só reforçar que a gente vem fazendo um trabalho conjunto, né, de ordenamento das atividades, porque existem inúmeras atividades que são desenvolvidas no parque, né? Então a gente tem atuado com o pessoal do kitesurf, a gente agora está iniciando um esforço para poder cadastrar os restaurantes. A gente está fazendo mais um esforço com o pessoal que faz as travessias. A gente está fazendo esforço de sinalização e demarcação dos limites do parque. Então, é um pouco das coisas que a gente está fazendo, né? Então, esse comentário aí só para reforçar que a gente sim precisa estabelecer parcerias. A iniciativa privada são parceiros em potencial que tem que se mostrar, né? E tem as iniciativas com parcerias interníveis, né? Para governo federal, estadual e municipal. Então, a gente tem 3 municípios aí que são o corpo do Parque Nacional, né? Onde o Parque Nacional tem sobreposição, e são os nossos parceiros institucionais mais próximos. Além disso, tem a Marinha, tem o IBAMA, tem a Polícia Militar do Estado do Maranhão e o Bombeiro, que são grandes parceiros também na gestão do parque, né? A gente atua em conjunto aí com essas instituições e a gente tem mais proximidade, por exemplo, com o Bombeiro, que é parceiro da gente, e com a Polícia Militar, que também é parceiro nas bases, né, compartilhadas. Bom, esses eram os comentários. Eu não sei se eu falei muito rápido, né, mas eu gostaria de agradecer a oportunidade aí e parabenizar a nossa gestora do parque aí, Cristiane Figueiredo. Obrigada, Cláudio. Cláudio faz um trabalho muito bom também no parque. Ele entra e movimenta tudo. Ele anda em todos os cantos, está movimentando tudo. Trabalho muito bom, Cláudio. Obrigada. E aí eu quero aproveitar também e registrar a presença aqui, Magela, do pessoal da minha equipe, né, que está aqui. Tá a Raimara, a Guiar e a Alana também, que eu vi que estão aqui conosco, né? A Alana Cabral fazem parte da minha equipe também. Muito bom vocês estarem aqui. Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigado, Cláudio Pereira, pela pergunta, pelo comentário. Pessoal, antes de passar a palavra para o seguinte, só lembrar, né, que nós estamos tendo momentos como esse o ano inteiro, tem sido noite muito enriquecedora. Quem quiser acompanhar, só pode acompanhar pelo grupo de WhatsApp que eu coloquei aí. Passar a palavra, então, desculpa, mas eu não consigo identificar o nome, mas alguém da Secretaria da Associação Brasileira de Agências de Viagens do Maranhão. Fique à vontade, por favor. Olá, eu sou a Sandra, eu estou representando a Associação, né, Brasileira de Agências de Viagens. A Cris é parceira aí já de longa data, né, Cris? E o Cláudio esteve com a gente na maior feira
de turismo, né, em Brasília semana passada, e a gente discutiu, e eu preciso colocar esse tema aqui, Cris, porque é importante para o nosso setor, já que eu acho que foge um pouquinho da pesquisa, mas é uma questão que, se o parque hoje tem um título e ele é visível turisticamente, a gente tem essa preocupação da sustentabilidade, que a gente está observando esse fluxo intenso, né? Então, é uma questão, de fato, que a gente tem que colocar na pauta dentro da agenda de trabalho de vocês, porque uma coisa é conquistar o título, outra coisa é a gente ter recursos, né, para poder gerenciar isso. E aí eu vou falar também um pouco da questão da gestão de segurança, né, porque isso é uma responsabilidade do parque, e a gente verifica essa preocupação de gestão das agências, né? Quem presta esse serviço tem que estar preocupado, inclusive, de dar a informação direitinho, e tem uma legislação, não tem uma legislação, tem uma norma técnica da ABNT, da ISO, na verdade, já virou uma ISO, e que a gente tem esses instrumentos para fazer a atividade. E eu coloco mais uma vez, assim, que esses serviços que o parque se compromete em cadastrar, está criando também a responsabilidade para si, para democratizar a atividade, né? Eu sei que tem outras formas de gestão, mas é uma preocupação de cadastrar mesmo as Toyotas, os condutores, né? Vejo o colega falando da questão da atividade como fotógrafo, né? Como condução, né, de visitante, apesar de ser uma questão muito específica, mas a gente tem que seguir as regras também da atividade, né, de comercial. E aí, Cris, eu só queria reforçar a preocupação do plano de gestão de segurança. O parque, né, a BAV está à disposição, está disposta para essa discussão. Tivemos essa conversa, esse alinhamento com a Secretaria Estadual, mas agora, com esse título, a responsa fica muito grande, e colocar isso como pauta e como registro aqui nessa apresentação maravilhosa, porque a gente tem que esclarecer, porque tem muita gente que vende o parque e não sabe exatamente, né, da sua responsabilidade de proteção, né, e sustentabilidade agora mais do que nunca. Ai, muito bom, Sandra. Que bom saber que você está aí, Sandra. Legal demais. Obrigada pela sua contribuição. E aí você vem tocar num ponto, né, da segurança, da visitação, que é um ponto que eu tenho trabalhado, tenho batido da tecla. Quando a gente fala, né, nos Lençóis Maranhenses, essa grande campo de duna, de areia, é um ambiente instável e que é um lugar completamente diferente e que tem muitos riscos, né? Riscos associados à visitação turística, né? Então, realmente, a gente precisa fazer um trabalho bem sério, um trabalho de orientação dos prestadores de serviço, um trabalho de sinalização, né? E um trabalho da elaboração desse plano de gestão da segurança. Eu, assim, se você já sabe, né? Mas a gente está aqui nesse grupo grande. Eu acho que é fundamental para as unidades que possuem visitação pública, e ainda mais quando a gente trata de turismo de aventura, porque todo o turismo que ocorre nos Lençóis Maranhenses é um turismo de aventura, e é um turismo que tem riscos associados com vários tipos de atividades, né? Porque existem vários tipos de atividades. Então, realmente, quando a gente recebe pessoas, a gente tem que tratar isso com responsabilidade, tanto da área da gestão, quanto, né, cada gestor da sua agência, ou mesmo os prestadores de serviço, precisam ter essa responsabilidade. Acho ótimo que vocês conversaram sobre isso lá, Sandra. Estou super disponível para a gente voltar a conversar sobre isso. Urge, é necessário a gente falar sobre isso, sim, nos Lençóis Maranhenses. Obrigada por ter trazido esse tema. Pessoal, infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Quero agradecer muito a participação de todas as pessoas que contribuíram conosco, né? E deixar aí a Cristiane à vontade para se despedir,
finalizar a sua participação aí, Cristiano. Obrigado. Magela, eu acho que eu adorei essa experiência, achei um público muito bacana, está todo mundo atenado, e agradecer muito por estar aqui, para a gente poder conversar sobre isso. Isso faz parte do meu trabalho, hoje, né, faz parte também do meu campo de estudo, né, que estou estudando a questão do patrimônio natural da humanidade, e é muito bom poder refletir sobre essas coisas todas e estar aqui disponível para falar sobre os Lençóis Maranhenses e nesse público variado, né, e poder receber aí essas contribuições também para a gente cada vez melhorar aí e poder oxigenar também o nosso trabalho, né? Bacana, muito obrigada. Parabéns à GAP aí, porque eu sei o quanto que é desafiador, né, promover um evento desse uma vez por mês. Realmente é um grande desafio. Parabéns aí para vocês. Cristiano, eu que agradeço, né? Como a gente sempre ressalta aqui, a importância dos gestores e gestoras que estão à frente do trabalho no dia a dia, aí, lutando com todos esses desafios, né? Que nós conhecemos, com limitações orçamentárias, de infraestrutura. Então, o nosso papel aqui é apoiar essas ações e, acima de tudo, admirar essas ações e parabenizar para que vocês, que são responsáveis por esse importante patrimônio brasileiro, acima de tudo, e agora, no seu caso, pelo menos mundial, tenham todo o suporte que a gente puder dar enquanto produção acadêmica, também colaborando com o dia a dia das gestões. Agradeço muito, Cristiano, por ser final do dia, né, pós-horário, então uma honra para a gente ter você e os outros, né? Pessoal, muito obrigado por tudo, muito obrigado pela presença. Lembrando que continuamos o nosso ciclo da quarta-feira que vem. Vamos receber a Jéssica, que é gestora de várias unidades de conservação municipais, né, em Mata de São João, na Bahia, onde está lá a Praia do Forte, né? E está, inclusive, crescendo muito também o turismo de observação de baleias por lá. Então, certamente vai ser uma ótima experiência também. E temos mais tantas outras palestras até dezembro. Um abraço, pessoal. Boa noite. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada, gente. Tchau.